E aí, seja bem-vindo ao 4º episódio. Cara, se eu te dissesse que existe uma filosofia de vida, uma teoria muito antiga que serve de solução, vamos chamar de solução para quase todos os problemas mundanos que você possa ter, você acreditaria? Bom, hoje eu vou falar sobre isso e tu precisa entender isso para entender os próximos episódios, a sequência desses episódios aqui. Hoje eu vou falar sobre mindfulness ou consciência plena, atenção plena. Então, deixe o seu like no vídeo. Vamos ver umas imagens aqui para você entrar no clima e logo em seguida vamos para o conteúdo. Muito bem, se você entrou aqui por acaso, caiu aqui de paraquedas, saiba que essa é uma série, uma websérie aqui no YouTube, gratuita, que tem como objetivo transformar a tua vida. Uma websérie de desenvolvimento pessoal. E assim como a série que você assiste na Netflix, isso aqui segue uma sequência de episódios e esse é o episódio número 4. Se você caiu de paraquedas, vá até o primeiro episódio e assista na ordem, para você poder entender, para você tirar o maior proveito disso aqui. Nos episódios anteriores nós falamos do ciclo, do mundo e da vida, também falamos do desapego, até chegar nesse episódio aqui. E, como sempre, para poder ter um vídeo mais completo, eu vou dar uma volta até chegar no ponto em que eu quero chegar. Eu acho que o mundo sim está super populoso, eu acho que o planeta Terra tem uma capacidade e nós excedemos essa capacidade. Eu acho que nós utilizamos muitos recursos desse planeta, mas não é o caso desse vídeo. O caso é que nós temos muitas áreas de conhecimento, inclusive a minha, que tem como objetivo fazer com que as pessoas vivam mais e melhor. E o número de pessoas que existem no planeta Terra hoje, comparado a 10 anos atrás, é um número totalmente diferente. As pessoas, elas se multiplicam muito, o que faz com que existam muitas pessoas por metro quadrado, digamos assim. Não aqui, mas nos grandes centros as pessoas estão pingando suor uma em cima da outra, essa aqui é a verdade. O que tem uma série de consequências, é ou não é verdade? Quanto mais pessoas, mais recursos elas ocupam e essas pessoas precisam de dinheiro para sobreviver, precisam comer, precisam respirar, precisam ser felizes, precisam se reproduzir, enfim, o mundo acaba virando uma confusão. Além de tudo, estamos num mundo com um sistema capitalista, o que faz com que as coisas podem ser compradas, o que faz com que as pessoas queiram cada vez mais o dinheiro para poder sobreviver, o que faz com que os donos das empresas tentem vender os seus produtos a todo custo. É muita informação ao mesmo tempo, são muitas pessoas ao mesmo tempo, é muito tudo ao mesmo tempo e as pessoas acabam enlouquecendo. Além de ter toda essa superpopulação, as pessoas acabam perdendo a essência da vida, acabam tentando sempre se adequar a um padrão para sobreviver nesse mundo onde existem pessoas praticamente sendo produzidas em série, o modo com que elas se comportam. O que faz com que elas não tenham experiências de vida, elas não consigam viver plenamente nem um segundo da sua vida. Sempre estão pensando no futuro, sempre estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você tem que analisar uma coisa, quanto mais pessoas no mundo, menos tempo essas pessoas vão ter. O mundo é uma engrenagem, está sempre girando. Quanto mais pessoas, mais engrenagens, ou maior vai ser essa engrenagem, mais mão de obra vai precisar, mais energia mental vai precisar. Então as pessoas elas vão trabalhar, elas tendem a trabalhar cada vez mais. Elas tendem a se acelerar mentalmente cada vez mais, ou seja, ter menos vida. Quanto mais aceleração, menos vida. Já fiz essa pergunta aqui. Quanto tempo da sua vida é realmente vida? Para poder sobreviver nesse mundo atual, nós temos que nos colocar sobre situações de estresse que o nosso corpo e a nossa mente não estão preparadas. Digamos que, de um ponto de vista evolucionista, nosso corpo e nossa mente não foram feitas para suportar tanto estresse. Mas mesmo assim, mundo super competitivo, nós vivemos nele e nós nos colocamos nessas situações. O que faz
com que nós nos tornemos estressados e buscamos válvulas de escape. Essas válvulas de escape podem ser compulsões alimentares, podem ser drogas, pode ser você sair, você voltar do seu trabalho, sentar na frente da TV e ficar dopado na frente da TV, dopado com o seu celular, vendo inutilidades, como se quisesse literalmente fugir do mundo. Enfim, várias coisas servem como válvulas de escape. Só para pegar como exemplo, a válvula de escape da comida. Nós acabamos comendo muita coisa que nós não precisamos, que o nosso corpo não precisa. E aí nós temos aqui também o nosso minimalismo. Deveríamos seguir o minimalismo alimentar também, de comer só o que realmente precisa. Nós acabamos comendo muito açúcar, por exemplo. Você já parou para pensar qual o ponto de vista do evolucionismo em relação ao açúcar? Eu posso estar falando uma loucura aqui, mas o ser humano não precisa de açúcar. Mas nós comemos açúcar em quase todas as refeições, o que faz com que nós engordemos. A gente engorda porque a gente está ingerindo uma caloria desnecessária que não será útil e não será usada para nada. Então, depois de um tempo, a gente está gordo, a gente se olha na frente do espelho e vê aquela barriga. E a gente quer eliminar essa barriga. Então, o que a gente faz? A gente começa a correr, a gente começa a fazer academia, a gente começa a fazer exercícios. E a gente faz uma caralhada de exercícios para gastar essas calorias que não precisamos. Então, depois de um mês, 2 meses, correndo na esteira, temos problemas no joelho. Continuamos nos estressando além do normal, continuamos botando válvulas de escape, comendo mais do que precisamos, engordando, se achando gordo, correndo na esteira, com problema no joelho. Uma coisa gerando a outra, você tentando resolver um problema e sempre criando um problema a mais. Tá ok, Copini? Você tá certo, mas o que isso tem a ver com mindfulness? Atenção plena. Tive que vir aqui para dentro do carro porque ali fora tá muito vento. Enfim, digamos que eu tenho um amigo chamado Joãozinho. Joãozinho da Matrix. O Joãozinho da Matrix é um cara de classe média. Os pais do Joãozinho sempre repetiram que ele tinha que fazer uma faculdade que desse dinheiro para ter uma realidade melhor do que a que os pais dele tiveram. Então Joãozinho optou por fazer engenharia. Joãozinho estudava pra caralho em sua faculdade de engenharia, o que com certeza garantiria um futuro para ele, porém, aos 22 anos, Joãozinho já estava quase careca. Joãozinho já estava quase ficando sem cabelo aqui, porque o esforço que ele empregou na sua faculdade, no seu estudo, ao mesmo tempo que ele estava trabalhando, fez com que expusesse a mente e o corpo dele a situações de muito estresse. E o estresse produz várias consequências, vários neurotransmissores, vários hormônios, enfim, ele baixa a testosterona, fazendo com que Joãozinho tenha menos vitalidade, enfim. Já ali no início da vida adulta, ele já era uma pessoa estressada. Depois, na vida adulta, trabalhando, ganhando dinheiro, tendo seu futuro garantido, porém, uma vida totalmente estressada, sempre correndo contra o tempo. Seu bem maior era o tempo, porque tempo é dinheiro. Dinheiro volta, tempo não volta. E Joãozinho é bem um exemplo disso que eu falei pra você, aquela pessoa que fica estressada, que tem válvulas de escape, que come mais do que precisa, que engorda e depois vai pra academia e faz muitos exercícios físicos e depois fica com problemas no joelho e seja lá onde for. Uma coisa tendo consequência na outra. Vamos supor que o Joãozinho quisesse uma maneira de quebrar esse ciclo de problemas e soluções e colocar a sua vida em ordem. Se esse Joãozinho viesse até mim e pedisse essa solução, eu olharia para ele e falaria: Joãozinho, você sabe que a solução para o seu problema é você viver com atenção plena, é você desenvolver a atenção plena, é você desenvolver o mindfulness. Vou explicar para você como isso funciona, de maneira que fique coerente com a explicação que eu dei até agora. Eu diria para o Joãozinho quebrar esse ciclo e viver de maneira mindfulness, onde tudo o que ele fizesse com 100% de presença. O que faz com que ele tenha que fazer as coisas com menos quantidade, o que faz com que ele quebre todos os gatilhos de estresse na vida dele. Por exemplo, ao invés de você pegar e você tentar combater o estresse, combater a ansiedade, o nervosismo e combater a barriga que foi adquirida com o açúcar que você comeu que você não precisava, eu diria que é bem mais interessante você cortar o mal pela raiz. Por exemplo, Joãozinho vai fazer o seu almoço. Joãozinho, ao invés de fazer o seu almoço
comendo rápido, servindo um monte de comida no seu prato e comer rápido, comer contra o tempo, porque logo tem que voltar para o trabalho? Joãozinho, sirva-se a quantidade necessária de comida, coma devagar essa comida, mastigue devagar essa comida e tenha a sua atenção plena. Aonde? Na comida. No cheiro, no gosto, na textura. Mastiga essa comida, reflita sobre essa comida. Olha aquele arroz. Pense quanto tempo aquele arroz existe. Pense quanto de vida contém naquele arroz. Quanto de vida contém naquele feijão. Quanto de vida contém naquela carne, ou talvez o quanto de morte contém ali. Preste atenção na textura, preste atenção na temperatura, preste atenção em quantas calorias talvez tenha naquele prato. Claro, não se torne paranoico com isso, mas coma devagar, coma prestando muita atenção na comida. Coma plenamente. Comendo plenamente faz com que talvez Joãozinho não coma excessos. Faz com que talvez Joãozinho não desconte o estresse em fome, compulsão alimentar. Faz com que Joãozinho coma somente as calorias que precisava. Quando Joãozinho for na sua academia, for correr, for fazer o seu exercício, Joãozinho deve colocar a sua cabeça, sua mente, sua total presença no exercício que está fazendo. Talvez, dessa maneira, o exercício realmente ative todas as camadas da sua existência, do seu corpo, fazendo com que aconteça o que você quer que aconteça. Que seus músculos cresçam, que sua barriga diminua, que suas calorias sejam queimadas, e não você fazendo exercício na sua academia com a cabeça em outra coisa, com a cabeça lá no futuro, no resultado que você quer chegar. E sim, atenção plena. Atenção plena é você prestar atenção no exercício que está fazendo, no que aquilo está causando no seu corpo. Está causando dor? Você presta atenção na dor. Se você está suando, você presta atenção no próprio suor, você tem que sentir o seu próprio corpo. Você começa a colocar o centro em si mesmo e começa a usar essa filosofia de vida em todas as atividades da sua vida. Por exemplo, sexo. Muitos homens têm compulsão sexual, muitos homens parece que fazem sexo e logo em seguida, logo depois de fazer sexo, minutos depois, naquela depressão pós-orgasmo, vem novamente vontade de fazer sexo. Parece que nunca está saciado, parece que nunca é o suficiente. Eu digo pra você, você não fez sexo com plenitude. Quando você estiver fazendo sexo, você usufrua o máximo possível daquele sexo. Você tem que sentir tanto o corpo da pessoa, cada detalhe do corpo da pessoa, quanto do seu próprio corpo. Você preste atenção nesse prazer que está sentindo. Você preste atenção na textura da pele daquela mulher, na textura da bunda, na temperatura do corpo. Você passa a mão no corpo dela e você percebe que determinadas partes do corpo dela têm temperaturas diferentes, têm texturas diferentes. Começa a prestar atenção no formato do corpo. Começa a prestar atenção em como a luz bate no corpo dessa mulher. E você faz sexo com a sua atenção plena, um full sexo. Sexo full presença, mindfulness. Nenhuma compulsão vai existir depois disso. E você tem a sensação, vivendo dessa maneira, com esse estilo de vida, você tem a sensação de que a sua vida começa a se tornar mais completa. E você pode usufruir do mindfulness não somente quando está fazendo uma atividade boa, quando está comendo, ou fazendo sexo ou fazendo exercício. Você pode simplesmente parar e respirar. Você pode, antes de dormir, prestar atenção em quão macio é o seu travesseiro. Como é bom você ter uma cama para dormir, você ter um travesseiro e não estar dormindo na rua. Não é uma questão de gratidão, não é uma falsa gratidão aqui, mas uma questão de mindfulness, uma questão de prestar atenção nos detalhes, todos os detalhes da sua vida. Quando eu faço um vídeo aqui, eu mostro para você detalhes da minha vida, detalhes do meu dia, detalhes que se não fosse a minha câmera você não perceberia, você não daria valor. Detalhes como esse. Isso para mim é mindfulness. Mindfulness é você parar, respirar e prestar atenção. É você fazer cada coisa que você faz com 100% de presença e utilizar disso como um meio para destruir o seu estresse, para destruir o seu nervosismo, para destruir as suas compulsões, as coisas que faltam na sua vida. Eu acho que deu para entender. Deixa um like nesse vídeo se você gostou e não perca o próximo episódio. Se você quiser uma versão premium do que foi falado aqui, uma versão mais avançada, com certeza vai ter algo muito produtivo dentro da Alpha Life Premium. Para conhecer a Alpha Life Premium é simples, basta clicar no link aqui ou na descrição do vídeo e ver o vídeo da apresentação para entender como funciona. Obrigado pela sua atenção, deixe seu like.